Vamos para mais uma aula tratando especificamente das plantas, né? Falamos da ginkgo biloba na última aula, aqueles aspectos mitocondriais lá que vale a pena gravar porque são bem interessantes. É algo que dificilmente os farmacêuticos têm dominado aí hoje em dia. É de fato uma lacuna. Quem dominar esse conhecimento está à frente. E hoje a gente vai para o Hipericum perforatum. O Hipericum perforatum também consta no nosso memento farmacêutico, com as suas características. Ela é da família Hiperiaceae. A nomenclatura popular é erva de São João ou hipérico. A parte utilizada é a planta inteira, com parte aérea florida. E as indicações terapêuticas são tratamento dos estados depressivos leves e moderados. E aí, um fitoterápico utilizado no tratamento de depressão. Será que é possível? O que vocês acham? Contraindicações: pacientes com histórico de hipersensibilidade, alergia, qualquer um dos componentes do fitoterápico, etc. O uso de fitoterápico à base de Hipericum perforatum pode causar reações fotossensibilizantes, irritações gastrointestinais, reações alérgicas, fadiga e agitação. Vamos dar uma olhada aqui em algumas propriedades, né? Ensaios clínicos farmacológicos. O estudo de meta-análise com 23 estudos randomizados, duplos cegos, constituídos de 1.757 pacientes com depressão de leve a moderada, foi realizado para determinar a efetividade de Hipericum perforatum. Concluiu-se que o Hipericum perforatum foi significativamente superior ao placebo, com poucos efeitos adversos em relação aos antidepressivos padrão. Então, pelo jeito, o Hipericum perforatum é capaz, né, de ser utilizado como antidepressivo. E aí, eu trouxe alguns artigos para trabalhar com vocês. Encarem essa aula de fitoterapia não só como uma forma de aprender a pesquisar esses artigos, mas, como alguns de vocês já estão no meio do curso, muito provavelmente já podem começar a se preparar em relação aos TCCs. É assim que vocês terão que pesquisar os trabalhos, né, ao desenvolver os TCCs de vocês. Nem que seja para fazer uma revisão da literatura, né? Então, vamos lá. Peguei esse trabalho aqui, ó. O Journal of Dietary Supplements, comparando a erva de São João, dessa marca hipérica, e a sertralina para o tratamento de desordem do estresse pós-traumático em ratos. A princípio, o que vocês acham? Quem vai ser melhor? A erva de São João ou a sertralina? Esse trabalho foi desenvolvido Sandra McFadden, Brianna L. Hooker. A gente tinha que encontrar o local aqui. Departamento de Psicologia, Universidade de Illinois, Estados Unidos. Bom, existe um problema chamado estresse pós-traumático, né? Depois de sofrer um grande trauma, o equilíbrio de neurotransmissores presentes no cérebro é afetado. E aí pode haver ausência dos neurotransmissores necessários para o correto funcionamento, para o desenvolvimento dos sentimentos, né? E isso leva a esse estresse não identificado, com raízes traumáticas, né? É um problema de saúde muito sério, uma condição que afeta alguns indivíduos que experienciaram traumas que ameaçaram suas vidas, ou eventos, né, traumáticos, como desastres naturais, combate, que são guerras, ou
estupro. Enfim, já deu para perceber ali. Esse experimento utilizou aí ratos, animais. E é possível fazer com que os animais tenham, vamos dizer assim, uma experiência traumática, né? Por exemplo, se você tem um rato e um gato. Hoje em dia até gato e cachorro já não são inimigos naturais mais, né? Mas vamos dizer que o seu gato seja marvado mesmo e esteja com fome. Quando ele encontra um rato, eles são inimigos naturais. Se você coloca um gato e um rato numa gaiola, é como se aquele rato tivesse, depois desse grande encontro, um estresse pós-traumático. E aí, se eu colocasse esse rato num compartimento fechado e submetesse esse rato a sons, a vibrações, esse rato ia se mexer, certo? Quanto mais aquele evento, aquele trauma de se encontrar com seu inimigo natural o abalou, mais fortes são as reações desse animal quando exposto aí a esse som, né, que ele não identifica de onde é, depois de se encontrar com seu predador. E é dessa forma que o estudo é realizado, né? Então são utilizados aí ratos de 6 semanas de idade e eles são colocados aí em gaiolas em que, quando o animal se mexe, o dispositivo consegue transformar esse deslocamento em sinais elétricos. E aí ele verifica aí a amplitude desses sinais elétricos. Se o animal se mexer muito, a amplitude do sinal elétrico é maior. Então isso indica que o trauma para ele foi maior e ele não deu conta, né, de garantir aí a sua sanidade mental após o trauma. E esse trabalho faz especificamente isso. Ele verifica qual é a responsividade desses animais ao som, nessa gaiola em que qualquer movimento é transformado em impulsos elétricos. Depois começa a administrar os medicamentos, sertralina e o extrato de erva de São João, e um controle negativo, né, que não tem nenhum flavonoide. Submete o animal a um trauma, não é colocar ele com um gato, tá? É colocar esse ratinho com outro roedor, que é predador dele, e faz o mesmo teste novamente. Então, se houve trauma, esse ratinho, quando aquele som passa, ele se mexe tanto que a amplitude do sinal aumenta. Então, é de se esperar que, se a sertralina é um antidepressivo, né, utilizado aí no transtorno do estresse pós-traumático, diminuam os movimentos desse animal, do grupo de animais que passou pelo estresse com o predador e estava utilizando sertralina. O mesmo é esperado para quem usa a erva de São João, né? Então esse é um teste biológico aí que foi realizado. Aí, depois eu vou mandar o artigo para vocês, claro, né? Pois não? É no rato porque o metabolismo dele é mais parecido que o nosso, seria isso? É porque é fácil de controlar, é fácil de obter, né? É muito fácil criar esses ratos e como o cérebro dos animais tende a ser semelhante, né? Tudo indica que os neurotransmissores que estão presentes lá nas suas conexões sinápticas são os mesmos que os nossos. Então, se ele tem um trauma, que é, no nosso caso, um trauma é diferente, né? É uma guerra, é uma experiência de quase morte, um estupro. No caso dele, é se encontrar com o seu predador. E aí ele fica mais vulnerável, né? Depois que ele encontra com o predador, como os neurotransmissores lá estão alterados no cérebro, qualquer estímulo faz com que ele se mova, né? Se o antidepressivo está fazendo efeito, ele não se moverá tanto. É baseado nesse princípio o teste que foi realizado aí com esses animais. E é fácil de testar, porque
É muito fácil de conseguir esses animais, né? Os ratos, para quem tem um biotério, né, na universidade e tal. Ah, tá, entendi, obrigada. Nada. Vou deixar depois o artigo lá para vocês, para quem quiser conferir. Então, ó, uma resposta de linha base para um estímulo acústico foi aí conduzida no dia 1 do experimento. Então, verificou naqueles animais, antes de qualquer coisa, qual era a resposta desses animais aos estímulos acústicos, né? Como eles respondiam a esses estímulos. Olha lá, o rato era colocado num recipiente lá que o segurava, né? Restringia seus movimentos. E essa gaiolinha era colocada lá num acelerômetro, dentro de uma outra câmara. Então eles eram estimulados, né, com um som, e o movimento da plataforma do rato produzia uma voltagem que era recorded, gravada. Pode-se usar gravada aqui. Bom, o movimento, né, que era desenvolvido lá pelos ratos era transformado num sinal, numa curva, né, de acordo com a intensidade do movimento. E aí, quanto maior a amplitude, mais o rato se moveu. E aí ele era capaz, então, de detectar aí qual era o estresse do rato relacionado àquilo. E uma segunda outra medida foi o conteúdo fecal produzido pelo animal enquanto ele estava lá na câmara recebendo os estímulos sonoros, né? Os animais, e eu acho que muitos humanos também, né? Quando passam por uma situação dessa, também defecam, né? Então, é um estímulo que também foi mensurado aí no quesito do estresse pós-traumático. Aqui algumas fotos, né, da erva de São João para vocês, e eu peguei aqui mais ou menos no YouTube como seria essa câmara em que os animais ficam, né? Então veja que o estímulo sonoro passou. Só que no caso daquele experimento, o animal não estava assim solto, livre na câmara, né? Ele estava num recipiente que restringia seus movimentos. Então, o movimento que ele fazia depois do estímulo sonoro era bem maior e mais fácil de ser medido. Mas é mais ou menos desse jeito a câmara acústica em que o animal ficava posicionado lá, pelo que eu imagino, né? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Então, quando o som passa, vocês viram que ele dá um pulinho? É nessa hora que ele também pode defecar, né? Ficar com medo. Beleza? Então, aqui é o encontro dos ratinhos de 6 meses, ó. Olha ele pequenininho lá dentro de uma gaiola, em contato com o seu predador, que é um outro rato maior, tá vendo? Então, esse era o trauma a que eram submetidos os ratos. Então, eles iam lá para essa câmara, em que seriam estimulados pelo estímulo acústico. No dia 1 do experimento, anotavam-se lá os parâmetros para cada rato. Começava o tratamento com sertralina, erva de São João e com um controle, sem nada, sem nenhum flavonoide. Depois, o animal era submetido a esse trauma, que era ficar dentro de uma gaiola, dentro da gaiola do predador, e depois repetia-se o primeiro teste, né, para verificar o efeito desses medicamentos no equilíbrio de neurotransmissores no cérebro desses animais. Tá? E se esses medicamentos estavam fazendo efeito, o que se espera? Que quando houver o estímulo, depois do trauma, aquele estímulo sonoro, o animal não vai se debater tanto. Então a amplitude de sinal elétrico que ele gera ao se debater na gaiola é menor do que a que ele tinha anteriormente ao teste, né? E esses foram os resultados encontrados, olha. A avaliação pré-traumática para o controle, que está aqui em verde.
a sertralina, que está em vermelho, e a erva de São João, cujo nome foi Perica. Aqui é a parte pré-traumática, né? Antes de se encontrar com o predador. Esses eram os valores de amplitude do tanto que o animalzinho se debatia na gaiola, quando passava o estímulo sonoro. Então, eles estavam mais ou menos iguais aqui, né? Depois de administrar tanto o controle, que é a sua ração, a sertralina ou a erva de São João, mudou um pouco a coisa. A amplitude de movimentos que o rato começou a fazer após o trauma foi muito diferente aqui em relação à erva de São João e sertralina e controle. Na verdade, esse trabalho concluiu que a sertralina e o controle, na dose usada de sertralina para o experimento, não teve variação nenhuma. Então, os autores até comentam no final do artigo, né? Aqui não é para... Vamos dizer assim, você pode imaginar, então sertralina não faz efeito. Não, a questão foi a dose utilizada. E esse trabalho não tinha precedentes, né, na utilização de sertralina para os animais. Então essa foi uma das limitações do trabalho também, né? Então, o que aconteceu é que, na dose de sertralina utilizada, não houve aí controle do estresse pós-traumático para esses animais. Mas já com a erva de São João, na dose utilizada, pode-se observar uma redução aí, então, da amplitude de movimentação dos animais depois do trauma. Vejam como aqui são as barrinhas do desvio padrão, né? Vocês ainda terão estatística, eu acho, ou devem estar tendo estatística. Mas como essas barrinhas aqui não se encontram, é porque houve relevância estatística significativa entre os dois resultados, da erva de São João e entre o controle e a sertralina. Aqui, como as barrinhas se encontram dos desvios padrão aqui, não houve diferença estatística significativa aqui entre os dois resultados. Então, muito provavelmente, esses pesquisadores posteriormente repetirão esses testes, né? Mas usando uma concentração maior de sertralina. Ok? Aqui é o número de bolos fecais também, né, gerados pelos animais quando passaram aí pelo estresse pré-traumático. Não havia diferença significativa aqui entre a sertralina no controle e o pós-traumático. O pós-traumático dos animais com a erva de São João também foi bem mais interessante. E aí eles comentam essas questões que eu já falei com vocês aqui na discussão, né? Os ratos tratados com a erva de São João demonstraram um decréscimo estatisticamente significativo na amplitude lá de movimentação. Mas os ratos tratados com a sertralina não mostraram diferenças significativas em relação aos controles, né? É o que eu mostrei para vocês aqui nesse gráfico. E aí eles explicam que isso está relacionado com a dose de sertralina testada aí na administração aos animais. E quais são os potenciais mecanismos aí envolvidos no efeito da erva de São João? Existem flavonoides nesse extrato da erva de São João, hipericina e perforina, que são considerados serem os componentes ativos, né, os constituintes majoritários dos extratos, né. Então, quando for feito a cromatografia da erva de São João para controle de qualidade, né, algo que eu vou mostrar para vocês aqui de novo, no extrato que vai ser aplicado aqui tem umas bombas, né, a fase móvel, a coluna empacotada, a saída da coluna e o detector, né, que vai verificar aqui quem saiu da coluna. Então, quando a erva de São João, o extrato de erva de São João é colocado no sistema aqui para correr, na coluna,
ele é separado, e aí todas as condições de corrida já são previamente estruturadas, né? A temperatura do forno em que essa coluna está, por exemplo. Por que a temperatura do forno aqui é interessante? Porque de acordo com a temperatura, a gente sabe que as moléculas ficam mais ou menos agitadas, não é verdade? Então, por exemplo, se essa corrida é feita a 40 graus Celsius, aqui tem um grau de agitação molecular que pode interferir nessa separação. Ou se essa temperatura do forno é de 50 graus. As condições químicas da sílica que compõe essa coluna e por aí vai. Isso aí já é padronizado para cada uma dessas espécies. Mas, enfim, conforme os componentes são separados, deixam a coluna e são detectados aqui, isso gera o cromatograma, né? E aí já existem os padrões que são adquiridos, né, desses componentes aí, a hipericina e hiperforina, que são os constituintes majoritários que estão relacionados com o efeito farmacológico da erva de São João. Só que o pessoal tem encontrado alguns achados, né, comparados com o passado, em que a hipericina, que é um dos constituintes do extrato, que acreditava-se que apresentava um maior efeito antidepressivo, isso mudou um pouco, porque perceberam que ela não é o principal constituinte, né? E a hiperforina, que é um outro constituinte do extrato, embora não seja majoritário, está mais relacionada com a produção do efeito antidepressivo aí do hipéricum perfurato. Tá? Então a hiperforina é um inibidor da recaptação de serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA, L-glutamato da fenda sináptica, né? Então, como que esse e os demais antidepressivos funcionam, né? Certamente vocês já tiveram isso em farmacologia. Esse aqui é um neurônio, essa aqui é uma fenda sináptica que está passando o impulso nervoso para um outro neurônio aqui. Esse neurônio vai liberar aqui, por exemplo, serotonina, né? A serotonina interage aqui com o receptor de serotonina, despolariza a membrana desse neurônio e esse impulso de felicidade passa e a pessoa se sente bem. Quando o indivíduo está depressivo, a quantidade de serotonina aqui é muito baixa. E existem proteínas responsáveis aqui pela recaptação da serotonina. Quem vai pegar essa serotonina do espaço extracelular aqui, que é a fenda sináptica, e jogar para o interior do neurônio, rearmazenando essa serotonina nas suas vesículas, né? O corpo não desperdiça energia. Se eu inibo essa recaptação de serotonina, o que acontece com a quantidade de serotonina na fenda sináptica capaz de estimular o neurônio seguinte? Ela aumenta. E esse é o efeito antidepressivo que é encontrado não só na erva de São João, como nos demais antidepressivos, né, que são inibidores da recaptação desses neurotransmissores relacionados aí com a felicidade, né. Só que não existe mecanismo de ação comprovado aí para os componentes, né, da erva de São João. Isso acontece para outros medicamentos, como no caso do medicamento que foi testado aqui. Aqui eu peguei a bula da imipramina, se não me engano ela vai ser usada no próximo artigo que eu vou comentar com vocês. Mas vejam o efeito, a farmacodinâmica da imipramina, né? Qual o efeito biológico desse fármaco? É o inibidor da recaptação de noradrenalina, serotonina e com potência significativamente menor, bloqueador da recaptação de dopamina, cuja ação leva ao aumento da concentração de neurotransmissores nas fendas sinápticas. Acredite-se que a principal atividade terapêutica da imipramina seja a inibição da recaptação neuronal de noradrenalina e serotonina. Então, se existe mais serotonina nas sinapses, certamente
o efeito antidepressivo é assegurado, tá? Não só para a erva de São João, quanto para os demais medicamentos. Então, aqui, veja, os produtos têm como padrão usar a hipericina, né? Mas pode ser que isso esteja mudando e a hiperforina passe a ser utilizada aí como marcador dos extratos da erva de São João. Mas veja que mecanismo de ação interessante, né? E foi comprovado aqui no estudo animal que os ratos que eram tratados aí com o extrato da erva de São João, padronizado, apresentaram uma amplitude menor de movimentação, né, depois de um trauma, e inclusive a redução do bolo fecal produzido depois de um trauma. Então, se funciona nos animais, certamente funciona na gente também. Trouxe outro trabalho aqui, mais focado aí nos flavonoides, que são constituintes dos extratos da erva de São João, que demonstram aí uma atividade antidepressiva e acumulam no cérebro depois de múltiplas doses, né? Então veja que interessante. Como é que isso é feito? Né? Depois de administrar as doses lá no rato, vamos dizer que esse aqui é o rato, tá? Vou desenhar aqui um rato para nós. Finge que esse aqui é um rato, galera. Esse rato vai ser submetido aí a diversas dosagens, né, do produto aí ao longo de algumas semanas. E aí, esse rato depois é sacrificado e as partes do animal são coletadas, inclusive o cérebro. Tadinho, professor. É assim mesmo. É o mal necessário. Eu já matei bastante rato. Quando eu Eu não sei se eu passar, tenho coragem, não. quando eu passar no céu dos ratos, eu tô enrolado. Mas dentro daqueles conhecimentos que vocês terão nas próximas aulas e ao decorrer do curso, se eu administro uma dose desse fitoterápico aqui nos animais, e uma dose por longas semanas, esse medicamento, assim como na gente, né, vai se distribuir pelo corpo inteiro do animal. E a gente sabe que existe um negócio no cérebro que chama barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica filtra o que pode entrar em contato com o nosso cérebro. Os ratos também têm essa barreira hematoencefálica. Então, a princípio, você faz esse teste aí para verificar realmente se, pelo menos, os constituintes do seu extrato chegarão lá no cérebro do animal, porque muito provavelmente, se eles chegarem lá, comprovadamente eles chegarão no nosso cérebro também. Então, o cérebro dos ratos é removido, preserva esse cérebro em nitrogênio líquido, ele congela, o cérebro desse rato então é macerado, né, vira um pozinho, e depois isso aqui é extraído com solvente orgânico e vira um frasquinho, né, com extrato de cérebro, que depois é analisado nos equipamentos que têm grande capacidade de detecção. Então, por exemplo, se eu já sei qual que é a estrutura química da hipericina, da hiperforina, dos flavonoides da erva de São João, né, eu consigo buscar essas estruturas químicas aqui dentro, por meio desses equipamentos que detectam as massas desses constituintes, com grande exatidão. Eles são muito sensíveis, esses equipamentos, né? E muito seletivos. E aí eu consigo predizer, né, se realmente o extrato atravessa a barreira hematoencefálica. Um outro teste utilizado aqui nesse trabalho, que eu vou mostrar para vocês, é um teste de natação forçada para os ratos, tá? Eu trouxe aqui um vídeo para a gente entender melhor também como é que funciona esse teste. Então, vamos dizer assim, se você for pescar lá em Angra
num barco daqueles velho, o barco virar, não tem ninguém de colete. Você vai tentar nadar até você boiar, né? Só que se você estiver deprimido, se você tiver poucos neurotransmissores, aquela sensação que você terá lá será tão ruim, mas tão ruim, que você vai desistir de nadar antes do pessoal que estava normal. Esse é o fundamento, assim, a grosso modo, no qual se baseia esse teste. Teste de nado forçado. Então, o rato ele é forçado a nadar, né? E conforme o estado mental dele, a partir do uso de medicamentos ou da erva de São João, ele para de se movimentar mais rapidamente se ele estiver deprimido, digamos assim. O organismo dele não suporta ali aquele estresse, né? E para de se mexer. No que o rato para de se mexer, adivinha o que acontece? Ele afunda e morre afogado? Não, ele boia. Então ele fica simplesmente boiando. Então, quanto mais tempo o rato fica boiando, é pior em relação ao efeito antidepressivo do medicamento. Se o medicamento é de fato antidepressivo, o rato fica se mexendo o tempo todo. Fica nadando, fica tentando sobreviver, tá? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no teste de nado forçado dos ratos. Professor, quando o rato para de boiar, é como se ele estivesse em depressão? Quando o rato começa a boiar, é como se ele estivesse em depressão. Isso, eu falei errado, porque aí ele tipo, meio que tá desistindo da vida dele, né? Exatamente. Entregou os pontos. Confere aí no vídeo, ó. Esse vídeo dá uma impressão de como os vídeos são analisados no teste de nado forçado, porque já desenvolveram também um software. Isso era feito manualmente, tá? A pessoa ficava com um cronômetro olhando lá o rato e aí, quando o rato parava de se mexer, acionava o cronômetro. O rato se mexia de novo, começava a nadar de novo, ligava o cronômetro, né? Então, no intervalo aí de 6 minutos ou 10 minutos, ele colocava aí, né, quanto tempo o rato ficou imóvel, né, sem uma movimentação aparente de tentar sobreviver, já tinha entregado os pontos. Então veja que os ratos estão sendo colocados aqui, né, nesse quadrante superior e estão nadando. E conforme eles nadam ou param de se mexer, aqui vai mudando de cor. Veja que tem 3 ratos. Quando ele para de se mexer, fica vermelho. E isso passa a contabilizar aqui, né, alguns segundos para cada um desses animais. Então esse é basicamente aí o teste de natação forçada aí dos ratos, nado forçado. No caso, esse é um software, né, que tem sido utilizado, mas dá para fazer esse teste também visualmente. Se tiver o software é melhor, né? Mais confiável, porque ele vai verificar todos os ratos ao mesmo tempo. E aí esse software cria aí os gráficos, né, instantaneamente. Verde é flutuando, azul é nadando e o vermelho, eu não sei o que é, struggling. Tem que verificar isso aí depois, com a tradução disso, se é submerso. Então, quanto mais flutuação, mais o rato desistiu da vida, mais deprimido ele está, menos o medicamento fez efeito. Tá? Vamos voltar lá para o trabalho, né? Durante os últimos anos aí, esse trabalho foi feito na Alemanha, tá? E ele coloca aqui algumas informações interessantes, né, já no resumo. Muitos dados têm sido publicados sugerindo a participação dos flavonoides da quercetina no efeito antidepressivo da erva de São João. Então, isso é um negócio que a gente não está acostumado a ver no curso de farmácia, né? Geralmente, quando o aluno começa a fazer lá química orgânica,
a química, a própria farmacognosia, quando você começa a estudar flavonoides nos livros de farmacognosia também, flavonoides são compostos que são antioxidantes. É como se fosse o filtro solar da planta. Mas olha aí os flavonoides atuando como antidepressivos. Porque depois que essa quercetina entra no seu trato intestinal ali, é absorvida, ela é metilada, ela é transformada e vai parar lá no cérebro. E não se sabe como ainda, mas ela altera lá o equilíbrio de neurotransmissores, né? Bloqueia a recaptação desses neurotransmissores e apresenta um efeito antidepressivo, tanto que é muito utilizada. Nós vimos lá no teste anterior, né, o rato exposto ao estresse também se movimenta menos depois de se encontrar com seu predador. E aqui ele foi comparado com a isoarminetina, que é aquele medicamento que eu já mostrei a bula para vocês, nesse teste de nado forçado. Todos os compostos testados aí foram efetivos, com a isoarminetina exibindo um efeito mais forte. O hipério com perfurato é o único fitoterápico, né, que é uma alternativa para as drogas sintéticas, para os antidepressivos sintéticos, né? Então essa é uma informação interessante também. E a depressão de média a moderada. Aí sabe o que os nossos pacientes costumam achar? Que por ser planta, não tem problema. Então, se ele usa Rivotril, ele muda para o hipério com perfurato, aí parece que ele nem tem depressão mais. Mas o efeito farmacológico, por mais que não se saiba exatamente o que o hipério com perfurato faz, né? Esses flavonoides fazem, é o mesmo. Então, fitoterápico você tem que enquadrar no mesmo espaço dos alopáticos. Então, esses extratos padronizados aí de hipério com perfurato, ou o extrato de hipéricum, o chá de hipéricum que é feito na casa da pessoa, são todos antidepressivos. E você não pode abusar disso, tá? Não é porque veio da planta que é inofensivo. E outra, por mais que existam esses extratos padronizados que são colocados como teste aí, vai que o extrato aí da sua casa, ou da casa de alguém que você conhece, ou da casa do paciente, da mãe do paciente, da avó do paciente, tem hiperforina, e bastante hiperforina. Então é algo que deve ser usado com parcimônia e a gente precisa de conhecimento para isso, né? E esse aqui, de fato, é bem interessante, o caso do hipéricum, né? Um grande número de estudos in vitro, que é utilizando lá as placas de Petri com as células em meio de cultura, e in vivo, que é o caso desse trabalho, né, que fez esse estudo com o nado forçado dos animais, indicam as atividades antidepressivas do extrato do hipéricum perfurato, né, da erva de São João, do extrato da erva de São João, não está relacionada com um único composto, mas sim com uma classe de compostos, que são esses flavonoides aí do extrato. O efeito farmacológico dos extratos resulta de diferentes compostos atuando sinergicamente. Nós já discutimos isso, né, lá nas primeiras aulas, esse sinergismo. O mecanismo de ação mais interessante, comparável aos dos antidepressivos sintéticos, é a inibição da recaptação de neurotransmissores, uptake inhibition. 5-HT é a serotonina, norepinefrina, dopamina. A inibição ocorre de uma maneira não específica, com GABA e L-glutamato também sendo inibidos, também tendo a sua recaptação inibida. Esses efeitos são provavelmente resultado de um aumento da concentração de sódio intracelular, devido à alteração dos canais que conduzem energia elétrica ali, né? E atuam conduzindo essa energia elétrica, despolarizando de acordo com a entrada ou a saída de sódio. Ou há modificações nas vesículas que guardam aí
os neurotransmissores sinápticos. Não se sabe ainda ao certo, são hipóteses, né, que estão sendo traçadas aí a respeito dos metabólitos provenientes aí desses flavonoides. E aí foi conduzido aí o teste de nado forçado. Só mostrando para vocês aqui a estrutura dos flavonoides, né? Vejam que é uma estrutura bem semelhante para todos os flavonoides. O que muda? São essas ramificações aqui. Vocês já tiveram química orgânica, né? Acho que sim. Então também não é tão difícil. Já está na 2. Ah, então beleza. Não é muito difícil de visualizar aquilo ali. No mesmo trabalho aqui, né, o extrato da erva de São João, contendo consideráveis quantidades de flavonoides, mas retirando-se aí a hiperforina e a hipericina, demonstraram que os resultados do teste de nado forçado foram comparáveis àqueles empregando o extrato genuíno. Ele está, nessa parte do artigo, avaliando um outro trabalho, né? O extrato contendo consideráveis quantidades de flavonoides, mas livres aí de perforina e hipericina, demonstraram que os resultados do teste de nado forçado foram comparáveis àqueles empregando o extrato genuíno. Então veja que interessante. Veja como que no caso do hipérico perforato não existe um componente que causa os efeitos biológicos. Esse extrato de hipérico perforato aí foi tirado do extrato a hiperforina e a hipericina, que são os marcadores da espécie. São os marcadores da espécie vegetal. E mesmo assim, o extrato de erva de São João sem hiperforina e sem hipericina também apresentaram os mesmos resultados do que o extrato com hipericina e hiperforina. Então, por mais que esses componentes sejam considerados marcadores, ainda há outros flavonoides dentro dos extratos que são capazes também de promover os mesmos efeitos antidepressivos. Essa é a estrutura dos flavonoides, anel ABC. E aí, depois que eles são metabolizados aí pelas bactérias, né, são absorvidos pelo intestino, são glucoronidados, eles se tornam outras estruturas. Entram pela veia porta, né, passam pelo metabolismo hepático, e aqui um desses flavonoides é a quercetina, que também apresentou esse efeito antidepressivo, junto aí da hiperforina e da hipericina. Mesmo no extrato sem hiperforina, sem hipericina, mas com quercetina, houve também a apresentação desse efeito. Aqui quem muda são os radicais, então, R1, R2, R3, R4. R1, R2, R3 e R4. Quando R1 é uma hidroxila, R2 é outra hidroxila, R3 é outra hidroxila e o R4 é o ácido glucurônico, a gente chama isso de quercetina 4-glucoronídeo. E assim sucessivamente, tá? Só mostrando para vocês como é que interpreta essa tabela. Então, quando você, em adição, né, ao trabalho que estava sendo feito aqui, quando você remove a hiperforina e a hipericina, o fato da rutina tornar-se aí essencial para a atividade dos extratos de erva de São João foi demonstrado pelo teste de nado forçado também em ratos. Os extratos sem rutina ou com um conteúdo de rutina bem baixinho, very low, foram completamente nativos no sistema de teste aí, que é o teste de nado forçado. A atividade foi restaurada quando a rutina foi adicionada ao extrato. E aí, o que pode acontecer também é que, num extrato cheio desses componentes, que são antioxidantes também, pode ser que a presença da rutina otimize os demais, hipericina e hiperforina. A presença da hipericina e da hiperforina otimize lá a entrada da rutina e a preservação dessa estrutura molecular até que ela chegue aqui na barreira hematoencefálica, né? E um vai ajudando o outro, tendo efeitos sinérgicos. Aqui o gráfico que é referente ao teste, né? A duração da imobilidade. Então, como nós comentamos, né? Quando a imobilidade dura muito,
o animal parou de se debater naquela água, ele não afunda, ele fica lá. Só que ele meio que já desistiu, né? É como se fosse um estado depressivo. Então, essa duração de imobilidade está diretamente relacionada com, está indiretamente, né, relacionada com o efeito do medicamento. Se a duração da imobilidade é muito grande, o efeito do medicamento é muito baixo, porque o rato está deprimido. Agora, se a duração da imobilidade é pequena, o rato continua se debatendo, vai, se debate de novo, vai, tenta de novo, tente outra vez, né? É porque ele não está deprimido. E aí veja que a rutina e a imipramina foram testadas. A imipramina nessa concentração de 30 miligramas por quilograma de peso do rato, né, de massa do rato, massa corporal, e a rutina nessas concentrações aí de 0, 3, 6, 12, 24 e 48 miligramas por quilograma de massa corporal do rato. Veja que, estatisticamente, né, já há uma diferença aí, não há diferença entre 0 e 3, há uma diferença com 6 miligramas, já em relação ao controle, né, que é 0 aqui. Não há mais diferença estatística significativa aqui entre os demais. Então, desde essa concentração aqui de 12 miligramas por quilograma de massa corporal, como eles estão com 2 hashtags aí, né, joguinho da velha, isso indica que eles não foram estatisticamente, as diferenças não foram estatisticamente significativas aí para esses animais que receberam essas doses de rutina ou de imipramina, que já é uma molécula sintética, né, bem purificada, nesse teste de nado forçado que eu expliquei para vocês. Então, essas investigações demonstram que os flavonoides originais, assim como as agliconas livres, não podem ser detectados no plasma depois da administração oral, embora diferentes metabólitos surjam desses compostos. Então, o que é uma aglicona, né? O flavonoide ele pode estar junto de um açúcar. Então, essa estrutura que está aqui, ó, um desses R's pode ser um açúcar. A gente chama isso de glicosídeo, né? A aglicona é o flavonoide sem a porção açúcar, sem, vamos dizer que tem uma sacarose aqui ligada em R1, né? E aí, quando ele perde o açúcar, né, por hidrólise, por exemplo, a gente chama isso de aglicona. A é sem, glicona é carboidrato, né? Sem as gliconas. E aí eu não consigo detectar no plasma. Só que isso é transformado em outras coisas. E aí surgem esses metabólitos no plasma dos animais. E nos nossos também, né? A administração oral, então, do extrato da erva de São João é esse extrato padronizado aqui, ó, WS 5572, num período de 9 dias, diminuiu significativamente a duração da imobilidade no teste de nado forçado. Então, quando foi realizado aí o teste de nado forçado, a imobilidade diminuiu. Os ratos ficaram tentando, se esforçando, nadando, indicando que seu cérebro tinha neurotransmissores suficientes para que ele continuasse tentando sobreviver e não entregasse os pontos, né? Duração da imobilidade. Vejam quem recebeu 0. Agora, quem foi recebendo aí o extrato de erva de São João, 12,5, 25, 50, 100, 200, 400, 800 miligramas por quilograma de massa corporal. Agora, eu não sei se isso, está faltando informações aqui, isso pode ter sido nos 9 dias, né? E aí houve a observação de um efeito dose dependente. Efeito da isoarminetina versus imipramina, também no teste de nado forçado. Vejam que a isoarminetina, que já é um outro flavonoide também presente no extrato da erva de São João, apesar de não ser significativamente, apresentar um resultado significativamente diferente aqui, na concentração de 10 miligramas por quilograma, na concentração de 3 miligramas por quilograma,
Inclusive, a isoarminetina é mais eficiente que a imipramina. Vejam que a isoarminetina está marcada aqui, né, com a indicação de que houve diferença estatística significativa aqui entre ambos. Então, componentes de um extrato agem a nível de sistema nervoso central, atuando na recaptação de neurotransmissores. Então não dá para duvidar aí dos fitoterápicos, né? E estava só conferindo ali se eu não passei do horário. Esse é um achado interessante. Aqui, ó, níveis plasmáticos do sistema nervoso central depois do tratamento com extrato de erva de São João em relação à isoquercetina. Então, quanto de quercetina, de isoquercetina, havia no plasma e lá no cérebro do rato, dependendo aí dos dias de tratamento. Tá? Tempo em horas depois da administração de isoquercetina ou do extrato. Né? Então, 1 é a isoquercetina, 2 é o extrato da erva de São João. Tá? Então, 2, 4, 8, 24 e 48 horas. 2, 4, 8, 24 e 48 horas. A isoquercetina também é um dos flavonoides aí que desempenha esse papel de inibição da depressão. Vejam que no sistema nervoso central, a quercetina já passou a não ser mais encontrada aqui quando se utilizava o extrato da erva de São João. Ó. Esse menor que o limite de quantificação é porque tinha tão pouquinho que o aparelho nem quantificou mais. Já a isoarminetina, que não era detectada, quantificada aí quando administrada sozinha, quer dizer, quando administrada a isoquercetina, né? Então a isoquercetina que se transforma lá em isoarminetina, eu não consegui identificar mais o conteúdo de isoarminetina 24 ou 48 horas depois da administração da isoquercetina pura. Mas quando se administra o extrato, até 24, 48 horas depois da administração do extrato de erva de São João, eu consigo identificar isoarminetina no sistema nervoso central dos animais. Então vejam que o efeito sinérgico cumulativo de todos os flavonoides presentes naquele extrato, que eu nem consigo quantificar de tantos que são, é mais eficiente em entregar as moléculas ativas no sistema nervoso central do que utilizar o composto isoladamente, no caso aqui a isoquercitrina. Então, nesse ponto, a gente vê que é até mais vantajoso utilizar o fitoterápico em relação ao produto isolado. E no plasma, quando usa a isoquercitrina, que vai se transformar lá em isoarminetina, eu tenho, depois de 24 horas, eu consigo detectar aqui ainda, né, 898,91, mais ou menos 404,41. Aqui o desvio é bem grande, né, porque são medidas em animais, cada um tem seu próprio metabolismo, enfim. Mas eu também consigo detectar, depois de 24 horas aqui, um pouquinho mais desses componentes, né, de isoarminetina no plasma dos animais que foram tratados com extrato, aqui o grupo 2. Mas será que... Beleza, eu tenho um pouco aqui, mas será que é justamente porque isso não migrou do plasma para o sistema nervoso central, que a quantidade que eu encontrei aqui é semelhante a essa aqui, é pequena também em relação à isoarminetina? Porque a questão é que esses medicamentos cheguem no local de ação, né, que é o sistema nervoso central. E aí, esse resultado aqui é bem interessante por conta disso. Mais eficiente mesmo é utilizar a mistura complexa do extrato em relação ao flavonoide isolado. Aqui
níveis plasmáticos e cerebrais depois de administração de repetidas doses do extrato de erva de São João. Então, o tempo em dias, 1 dia, 5 dias, 8 dias. O nível de quercetina no sistema nervoso central, 247, 366, 383. Então, existe um efeito cumulativo aqui, há um acúmulo desses flavonoides no sistema nervoso central. Isoarminetina, que também está relacionado com a atividade antidepressiva, é um metabólito aí derivado aí dos flavonoides do extrato da erva de São João. 138, 494, 640. No plasma, a mesma situação acontece. Animal que recebeu a dieta livre de flavonoides, não tem nada. Animal que recebeu a dieta padrão, ainda tem alguma coisinha. Só que nada comparável, né, aos que receberam aí o extrato da erva de São João. Então, até o momento, a significância dos flavonoides de Hipericum no efeito clínico dos extratos da erva de São João ainda está em discussão, né? Nada foi comprovado. Isso aí são pesquisas e pesquisas que vão acontecendo até a gente achar o mecanismo de ação desses fármacos. Essas são aí colas, né, dicas, né, para uma potencial correlação entre os flavonoides quercetínicos, né, derivados da quercetina, o conteúdo de quercetina e a catecolmetiltransferase, ou monoaminoxidase, né, MAO, inibição da MAO, que é quem faz aí a recaptação aí dos neurotransmissores. E existe até a classe de antidepressivos, né, inibidores da MAO, da monoaminoxidase. Então, esse artigo demonstra claramente aí, né, a atividade, inclusive com um teste biológico, demonstrando como que o Hipericum perfurato é até mais eficiente, às vezes, né, do que administrar aí componentes isolados, né. Mesmo que não haja mecanismos moleculares definidos, vários estudos in vivo sugerem fortemente a participação dos flavonoides na atividade antidepressiva do extrato da erva de São João, usando aí o teste de nado forçado. De forma muito interessante, apenas os flavonoides de quercetina, os hiperosídeos, isoquercitrina, miquelianina e o biflavonoide 1,3,2,8-biapigenina demonstraram um efeito efeito estatístico, né, significativo de redução do tempo de imobilização. Então, só esses componentes aí do extrato, né, quando testados isoladamente, diminuíram aí o tempo de imobilização, né, fizeram com que o animal ainda tentasse sobreviver, não importasse o custo, né, relacionado. E os resultados, né, gerados são surpreendentes, considerando que o metabolismo aí dos flavonoides da erva de São João, depois da ingestão oral, eles são desglicosilados, né, se tornam agliconas no intestino, e depois da absorção, as agliconas de quercetina são glucuronidadas em diferentes posições. Então são ligadas aí ao ácido glucurônico, né? E isso facilita o seu transporte lá para a barreira hematoencefálica, através, né, da barreira hematoencefálica. E elas sofrem essa transformação em diferentes posições, gerando vários metabólitos diferentes, que não são... a gente não consegue, né, prever quais são ainda, né? A metilação também pode acontecer, né, transformando aí a isoarminetina e tamarixetina, que também são componentes ativos. A reexaminação da rutina no teste de nado forçado demonstrou, como esperado, que a rutina é ativa em concentrações comparáveis àquelas da imipramina. Os resultados demonstram que os flavonoides de Hipericum, e especificamente esses metabólitos aí citados no trabalho, desempenham aí um importante papel na atividade antidepressiva dos extratos. Mas até hoje, nenhum mecanismo molecular foi
comprovado, né, descrito. Esses estudos atraem um grande interesse, desde que demonstram a habilidade dos metabólitos de flavonoides na penetração da barreira hematoencefálica em um estudo piloto animal. A acumulação, que eu mostrei para vocês lá, dos flavonoides da erva de São João, pode estar parcialmente relacionada aí, né, explicar, né, a indução observada no período de 2 a 4 semanas entre o início da administração oral do Hipericum e a observação dos efeitos clínicos do Hipericum perforatum. Então, talvez essa administração tenha que acontecer por algumas semanas para que, lá no interior da barreira hematoencefálica, nas sinapses, né, os flavonoides cheguem a um nível tal que possam exercer seu efeito farmacológico, né? E é uma correlação que os pesquisadores encontraram aí, porque isso de fato é observado, né? Para fazer efeito, o Hipericum demora um pouquinho mais. Nessa investigação aí do trabalho, eles encontraram uma significativa acumulação dos extratos dos flavonoides, né, do extrato da erva de São João no tecido cerebral de ratos com múltiplas doses orais. E uma participação aí desses flavonoides na eficiência do efeito antidepressivo dos extratos. Baseados nos resultados, eles podem concluir que, para a eficiência medicinal aí das preparações de hipérico, de alta qualidade farmacêutica, ele deve conter quantidades suficientes de tantos flavonoides e perforina, de todos os flavonoides utilizados aí no trabalho, né, bem como a hiperforina no extrato da erva de São João. Ok? É isso que dá para concluir, né? Mas não teve como fazer nenhuma outra consideração aí a respeito, né? Eu acho que nós estamos longe ainda de encontrar algum efeito, um mecanismo de ação desses componentes aí que são que ocorrem, né, com atuação sinérgica. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, meus amigos. Mostrei os vídeos aqui, mostrei a bula da imipramina, né? E a estrutura química da isoarminetina, tinha colocado aqui no PubChem, para a gente dar uma olhada. Mas nada de muito relevante. Essa parte estrutural aqui, vocês verão depois, lá na farmacognosia. A fitoterapia é só para estimular a curiosidade de vocês mesmo. Dúvidas, sugestões, comentários? Fico à disposição. Sem mais para o momento, então, meus amigos, ficamos assim. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Boa noite, professor. Falou. Boa noite, professor.